um conhecimento só. Então, quando a gente adquiriu essa capacidade, a razão passa a existir. E nós passamos a ter, além do que Deus ensinou, a nossa capacidade de decidir em aplicar essas leis. E conhecer mais ainda, mais profundamente, as próprias leis de Deus. Antes ele colocava a lei, mas a gente não conhecia a lei. Agora a gente tem a capacidade de procurar conhecer a lei de Deus para melhor segui-la com plena consciência. Ou seja, sabendo os detalhes. É o que Kardec disse, a fé raciocinada. A fé não é aquilo que uma pessoa chega e lhe diz, e você desconhece. Você não sabe como são os detalhes, você não sabe a origem, o meio e o fim, você não conhece. Chega uma pessoa e diz para você, como a Igreja Católica, com todo respeito, muitas vezes diz, que são os dogmas. Qualquer religião tem os seus dogmas. Inclusive o Espiritismo tem seus dogmas também. Mas a tendência é a gente explicar cada detalhe. Explicar tudo e conhecer a lei de Deus para segui-la com alegria, sabendo o que está fazendo. Essa é a fé raciocinada. Fé é conhecimento. É saber das coisas. Porque a gente aplicando esse conhecimento, paralelo ou seguindo as leis de Deus, as leis morais agora, que vão ser mais importantes. Antes eram as leis de sobrevivência, agora são as leis morais, que estão lá no Livro dos Espíritos, basicamente as 10 principais leis morais, mas dali você tem que estudar muito e aprofundar e procurar saber os detalhes, saber tudo a respeito, para poder seguir com alegria, seguir sabendo o que está fazendo. É como uma pessoa que ganhou um carro e não sabe dirigir. E diz a pessoa que deu o carro a você, esse carro é seu, pronto, pode sair. E você vai fazer o quê? Se sair, vai bater, vai estragar, porque você não sabe controlar direito o carro. Então, quando você aprende, faz seu curso de direção, aprende a dirigir o carro, então você pode dirigir o carro com sabedoria. E vai usar aquele carro para o bem ou para o mal. Porque o carro não decide. Você é quem decide. Porque aí você está aprendendo a aplicar as leis morais, a lei do bem ou do mal. Aliás, o mal nem existe, só existe o bem. Aplicar aquele lado que não tem o bem, ou seja, o lado que prejudica outra pessoa e prejudica você também. Isso aí deixa de ser o bem. Se você faz o bem para você e também o bem para os outros, que é mais importante, que quando você faz o bem para os outros, você está fazendo bem a você. Você aprendeu a lidar e segue a lei de Deus sabendo o que está fazendo. Porque se você sabe que vai fazer o mal, você vai prejudicar, está na iminência de prejudicar uma pessoa, você está vendo que vai prejudicá-la, porque você conhece o caminho do bem e conhece o caminho de não aplicar o bem, que é o mal. E como você vai mexer na energia do universo fazendo isso, porque o certo é você seguir o rio das leis, seguir a lei. Se você vai pegar a lei, transformar na sua cabeça, na sua decisão, na sua capacidade de raciocinar, e prejudica o meio ambiente, prejudica as pessoas diretamente, tomando o emprego dela, fazendo mal qualquer coisa, roubando, matando, fazendo qualquer coisa, uma das leis de Deus, aquelas 10 que Moisés trouxe, aquelas 10 leizinhas que Moisés trouxe. Então, se você fere uma daquelas leis, não segue uma daquelas leis, o que é que acontece? Você está mexendo
na lei, na energia do universo, cujo movimento dessa energia, se foi para o bem, tá bom, está seguindo a lei. Mas se foi para o mal, ou seja, a falta do bem, você vai ter que repor essa energia no lugar dela.